Pacientes que fizeram transplante não têm recebido com regularidade os remédios que evitam a rejeição do órgão. Uma situação que apavora quem achou que já tinha passado pelo pior. É descaso, é desrespeitoso, é desumano. Você vai ver a seguir o alerta para o descaso na saúde. Pacientes que fizeram transplantes não estão recebendo os remédios que evitam a rejeição dos órgãos. Milhares de brasileiros que fizeram transplante de coração, de rim, de fígado, correm risco de vida, porque não conseguem na rede pública remédios para evitar a rejeição do órgão que foi transplantado. Quer ver só? Vamos falar com a Juliana Morrone em Brasília. Esses pacientes passaram pelo mais difícil, Juliana. Conseguiu um doador compatível fazer o transplante e agora não tem o básico para seguir. Bom dia. Oi, Chico. Bom dia. Oi, Ana Luísa. Bom dia a todos. Chico, além de enfrentar esse problema, fica um jogo de empurra-empurra. O problema não é de hoje, é crônico. Pacientes denunciam a falta de medicamentos. Aí, alguns chegam com atrasos, estoques ficam incompletos. O Ministério Público já entrou com diversas ações na Justiça para tentar regularizar a situação. Um transplantado vitorioso porque conseguiu um rim compatível. Agora um transplantado lutando pela vida, porque o Estado, o mesmo que fez a cirurgia, não garante os remédios que o Saulo tem que tomar. Interrompendo os medicamentos, eu posso voltar a fazer hemodiálise e o meu rim entrar em falência, né, que é a rejeição, como fala, ou dependendo da situação, vira óbito. Não é uma coisa simples, é grave, a situação ela é grave. No início da semana, na farmácia de alto custo de Brasília, só tinha um dos remédios da receita do Saulo. E ele só tem comprimidos para mais 6 dias. É descaso, é desrespeitoso, é desumano. Porque às vezes a gente tem que ficar mendigando algo que nós temos direito. Né? E esse direito está sendo cerceado. A mesma angústia vive o Michel, outro transplantado, mas de São Paulo. Ele também não tem conseguido os remédios. Hoje minha esposa ligou de novo, já mudou até o prazo, falou que é para a primeira quinzena de agosto. Então não tem um dia definido. Como se conformar? O Maurício, de Belo Horizonte, resume o que todos eles sentem. Horrível, né? Para quem fez o transplante, sabe que o tratamento é bom, é eficiente, né? E faltar medicamento para o transplantado, para mim, é muito dolorido. Entre os remédios que têm faltado com frequência, o micofenolato de sódio e o tacrolimo. Os dois são essenciais para evitar a rejeição do órgão transplantado e são comprados pelo Ministério da Saúde, que manda para os estados. A Associação Nacional dos Transplantados diz que desde 2017 a distribuição tem sido parcial e com estoques incompletos. O Ministério Público já moveu diversas ações para tentar garantir a continuidade do abastecimento dos remédios para os transplantados. Uma das ações cita que só em São Paulo 30 mil transplantes de rim, coração e fígado correm o risco de não dar certo pela interrupção do tratamento, por falta de remédios. A Justiça determinou em abril que o Ministério da Saúde providenciasse a entrega sem atraso. Em maio, o Ministério disse que o abastecimento ia ser regularizado. Ontem afirmou que a situação foi normalizada em junho e que cabe aos gestores locais a distribuição na rede de saúde. A Secretaria de Saúde de São Paulo, para onde vai a maioria do estoque, informou que o Ministério entregou o micofenolato de sódio com atraso e 1 milhão a menos de comprimidos do que havia sido pedido. Nesse jogo de empurra, ficam os que lutam pela vida. Esse é um tema que deveria ser tratado com um pouco mais de seriedade, porque assim, a gente já passou por uma situação ruim, o governo fez um investimento muito grande em todo o programa de transplante, de repente tudo isso se perde porque a gente não tem o medicamento depois, né? O Ministério da Saúde afirma que os remédios são suficientes até agosto, ou seja, até daqui a pouco, até o fim do mês. E que novas remessas serão enviadas aos estados para os próximos meses. As secretarias do Distrito Federal e de Belo Horizonte disseram que não há problemas. Só que os pacientes não encontram os remédios que precisam a toda hora. Ana Luísa, Chico, além dessa questão de empurra-empurra, tem esse clássico que é dizer que tem, mas está faltando, né? Fica sempre essa informação mal feita, mal
concluída. E a pessoa que reze a Deus para que a saúde resista, né, Juliana? Agora, tem nas farmácias, mas é caro, muito caro. Pois é. Boa noite. Boa noite. O médico suspeito de cobrar por cirurgias no SUS é investigado por abuso sexual em Mato Grosso do Sul. O Ministério Público do Ceará pede a prisão preventiva de outro médico que abusava sexualmente das pacientes. Aposentados que queriam comprar um colchão para aliviar dores nas costas são vítimas de um golpe. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul denunciou um médico da rede pública por abuso sexual. É o mesmo que está sendo investigado por exigir dinheiro de uma paciente do SUS para fazer uma cirurgia. A denúncia de assédio partiu desta mulher que mora em Corumbá, Mato Grosso do Sul. A paciente de 35 anos gravou em 2015 a segunda consulta que teve com o médico Ricardo Chové numa clínica municipal de saúde. Ela tinha ficado incomodada com o comportamento do ginecologista no primeiro exame por causa de nódulos no seio. Ele sempre apoiou na maca com as pernas abertas, assim. Ele pediu para eu ficar de frente para ele. Me mandou levantar os braços de frente e mandou dar as costas. Nesse, ele começou a me tocar por trás. Com um celular na bolsa, ela voltou ao consultório. A imagem mostra a paciente de costas, enquanto o médico toca os seios da mulher nua. Lá no dentro, tá? Pode ficar seu braço, fecha sobre mim, solta bem um pouco, procure relaxar. Qualquer coisa que sentir só falar, tá bom? Vou forçar um pouquinho, tá? Mostramos o vídeo para este médico, vice-presidente da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia na região Centro-Oeste. O exame de mama ele deve ser feito com a paciente sentada, de frente para o médico. Depois ela deita-se e a gente faz a palpação de mama com ela deitada. Esse tipo de procedimento aqui não existe. Entendeu? Não pode ser feito desta forma. A paciente entregou a gravação à polícia. O médico foi denunciado pelo Ministério Público no mês passado e virou réu num processo que corre em segredo de justiça. O Ministério Público tipificou como violação sexual mediante fraude, que é um crime previsto no Código Penal, tem pena de 2 a 6 anos de reclusão. Na semana passada, o Jornal Nacional divulgou outra denúncia contra o médico. Ricardo Chové foi flagrado numa gravação de voz por uma paciente que precisava retirar um pólipo no útero. Ele cobrava R$1.000 pelo procedimento que seria feito pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, oferecido de graça à população. Eu não faço o SUS, tá? Por motivo simples. O SUS paga R$24 para fazer isso, eu não vou botar a mão no útero de uma mulher desse tamanho, com 5 cesáreas anterior, por R$24, eu não vivo disso, tá? Segundo o Ministério da Saúde, para os 3 procedimentos de retirada de pólipo do útero cobertos pelo SUS, os valores repassados aos hospitais variam de R$ 167 a R$ 173. Se o procedimento for feito em ambulatório, de R$ 22 a R$ 74. Depois que a reportagem foi ao ar, Chové pediu o afastamento do Centro da Saúde da Mulher e 3 outras pacientes fizeram denúncias de cobranças indevidas por parte do médico. Outras 2 ainda serão ouvidas pelo Ministério Público. Nós tentamos falar com o médico, mas ele não atendeu às ligações. Sua chamada está sendo encaminhada para a Caixa. Na semana passada, Ricardo Chové negou as acusações sobre a cobrança de dinheiro para operar a paciente do SUS. A Santa Casa de Corumbá declarou que o processo está sob análise jurídica e que aguarda o parecer da Comissão de Ética. O Conselho Regional de Medicina afirmou que uma apuração sobre o médico tramita em sigilo. Sobre a denúncia de abuso sexual, a Prefeitura de Corumbá informou que, se for constatada a veracidade dos fatos, o servidor será desligado. Desde segunda-feira, ele não atende mais as pacientes. O Ministério Público do Ceará pediu à Justiça a prisão preventiva do médico que abusava sexualmente das pacientes e ainda gravava vídeos. A denúncia foi ao ar no Fantástico. A Promotoria de Justiça de Uruburetama alegou que o prefeito afastado, José Ilson de Paiva, pode comprometer as investigações por sua influência no município e no meio político. Nesta semana, o PCdoB expulsou José Ilson de Paiva e o Conselho Regional de Medicina suspendeu o registro dele. O advogado do prefeito afastado disse que ele está à disposição das autoridades.
O desejo de comprar um colchão que diminuísse as dores nas costas levou cidadãos aposentados do sul do Brasil para uma armadilha. Eles acabaram se tornando vítimas de uma desonestidade revoltante. A promessa era de um sono tranquilo, com alívio de dores na coluna. Diz que fazia massagem, que era bom para a coluna, que era bom para as pernas, era bom para uma porção de coisa, ele disse. Mas o que o colchão trouxe para os compradores foi dor de cabeça. Depois da compra dos colchões, que segundo os vendedores têm poderes milagrosos, os aposentados são surpreendidos com os valores cobrados. Muitos diretamente da aposentadoria, o chamado empréstimo consignado. A dona Maria de Lourdes, que tem problemas de visão, conta que foi convencida pelos vendedores a ir com eles ao banco. O cartão ele mandou o gerente passar, aquele homem da caixa lá no banco. E a senha minha era graudinho, aí eu bati a senha, não sabia o que era, se era bem para mim, o que era. A partir daí começaram os descontos. 59 parcelas de mais de R$200, retirados diretamente da aposentadoria dela. Esse da dona Maria, o financiamento passa de R$12 mil. Nas condições que ela reside, nas condições onde ela mora, na renda que ela é aposentada, ela tem um benefício previdenciário, é extremamente abusivo e excessivo. O seu Antônio achou que estava pagando R$3 mil pelo colchão, mas tomou um susto ao saber que, na verdade, eram 72 parcelas de R$97. Total do empréstimo consignado, R$ 6.984. Eu ia no banco, tirava um extrato, eu digo, mas estão tirando dinheiro, não pode. A ilegalidade está na forma em que a compra e venda é contratada. Por quê? Porque o sujeito vai adquirir uma mercadoria, que ele pensa que ele está pagando R$2 mil, quando, na verdade, ele assina um documento com um prazo, com taxas completamente diferentes daquilo que ele combinou com o vendedor. O seu Antônio conseguiu receber o dinheiro de volta. A empresa que vendeu o colchão e o banco que fez o consignado para a dona Hilda foram condenados e ela foi indenizada. O banco que fez o empréstimo consignado para a dona Maria de Lourdes afirmou que vai devolver o dinheiro dela em 15 dias.